estudantes da EJA, bem-vindos a esta aula! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 4, na qual teremos o seguinte objeto de conhecimento: estudos literários, e como detalhamento vamos tratar do pré-modernismo com Euclides da Cunha. Então, vamos juntos iniciar mais uma aula. Então, pessoal da EJA, estamos no nosso módulo abordando este momento que ficou conhecido como pré-modernismo. É pré-modernismo por quê? Porque ele começa a antecipar alguns elementos que mais adiante, quando avançarmos um pouco mais no período, vamos conhecer o modernismo e aí sim, essas tendências vão ficar ainda mais evidentes e mais presentes nos textos literários, correto? Mas, por ser pré-modernismo, ainda então há um processo, vamos dizer assim, de combinação entre essas novas tendências que ainda vão se tornar mais fortes, né? Essa renovação artística, e também alguns elementos das escolas literárias lá do século anterior, né? Vamos lembrar que o pré-modernismo vai se dar aí essa passagem do século XIX para o século XX, ok? Assim? Então, para reforçar esse contexto, vamos lá relembrar o que é o pré-modernismo e entender que ele não foi uma escola literária, foi aí um período, um momento literário que se situa aproximadamente nas duas primeiras décadas do século XX. Podemos dizer, inclusive, que é, na verdade, na passagem do século XIX para o século XX, né? Precedendo o movimento modernista de 1922, né? Então, o modernismo vai começar oficialmente em 1922. E antes disso, a gente tem didaticamente o pré-modernismo, tá bom? Na verdade, o pré-modernismo não corresponde a uma escola literária, não é? Não é. Mas sim a um confluir, ou seja, a um encontro de escritores que não correspondendo a nenhuma das estéticas do fim do século XIX, né? Vão ter aí uma produção literária de impacto. Pode passar, por favor? Apresentando novidades estilísticas ou temáticas em nossa literatura. Isso tem que ficar sempre muito claro para vocês, EJA, né? O que é esse pré-modernismo e o que é que ele apresenta? Ele já vai apresentar, então, algumas inovações. E, como sempre, por que isso acontece? Porque, de novo, estamos aí vivendo um período de grandes transformações sociais. Que transformações sociais são essas? Vamos avançar, então, e entender que estamos aí diante de uma sociedade brasileira que está nesse processo de abolição da escravatura. Então, imaginem que era uma sociedade que tinha a sua economia, infelizmente, embasada na escravatura, e esse processo de abolir essa escravatura vai, sim, começar muitas transformações sociais importantes, vai fazer com que a sociedade se transforme radicalmente. Assim como o fato de o Brasil estar iniciando a consolidação da sua república. Até ali, pouco tempo atrás, o Brasil era uma monarquia e, por questões contextuais, o Brasil vai se tornar uma república, mas é uma república recente, né, de um Brasil com muitos problemas, um país enorme com muitos problemas sociais, né? É uma república que gira em torno de uma política do café com leite, correto? E que, aqui no nosso norte do Brasil, que é extremamente afastado dos grandes centros econômicos do Brasil, naquela época, então, mas ainda teremos um período, né, de grande efervescência, que foi o ciclo da borracha. Então, esse é o nosso contexto do pré-modernismo. E entendendo, então, esse momento, vamos, então, explorar a figura deste autor. Pode passar, por favor? Que é Euclides da Cunha, não é? Que viveu entre 1866 e 1909, então, de fato, ele viveu esse momento aí, não é? Da passagem do século XIX para o século XX. Então, foi alguém que vivenciou essas transformações sociais de perto e registrou nos seus escritos
esse processo, né, essa sociedade desse período, desse tempo. Temos que lembrar sempre que a literatura ela vai ser um produto, um espelho, ela vai trazer nos seus escritos esses contextos históricos e sociais de cada momento, de cada período, né? E esse autor, então, o que foi que ele escreveu, né? Que livros, né? Então, nós temos aqui uma lista de alguns desses livros que nós vamos conhecer, um deles em especial, mas vamos lá. Ele escreveu A Guerra no Sertão, vamos lá, avançando. Ele também vai trazer para nós, pode passar a próxima tela, por favor, As Secas do Norte. Notem que são escritos sempre aí do final do século XIX e início do XX, pode avançar, por favor. O Brasil no século XIX, Os Sertões, de 1902, avançando, por favor. Civilização, 1904. Contrastes e Confrontos, 1906. Peru versus Bolívia, 1907. Castro Alves e o Seu Tempo, 1908, e A Margem da História, 1909. Então, notem o período no qual ele escreveu. Mas nessa aula nós vamos enfatizar uma obra que é a mais lembrada, né, deste autor, Os Sertões, que é aí de 1902. Né? E nós temos que entender também uma coisa extremamente importante. É que nesse período aí, início do século XX, este autor trabalhou como jornalista, sim. E ele, vamos dizer assim, cobriu um importante conflito que aconteceu no Brasil, um importante conflito que foi tido como um conflito separatista. Como assim, professor? Lembra que eu falei para vocês que o Brasil era uma república recente? Sim. Então, existiram alguns conflitos em algumas regiões do Brasil que eram contra esse processo de o Brasil deixar de ser império e iniciar uma república. Então, houve alguns conflitos em que existiu aí, vamos dizer assim, uma espécie de uma guerra, de um conflito entre essa nova república e esses processos separatistas. Eram tratados assim, na verdade, como processos separatistas. E no caso deste romance, Os Sertões, é justamente resultado desse momento em que Euclides da Cunha cobriu esse conflito. Esse conflito aconteceu numa localidade chamada Arraial de Canudos, que fica no interior do Nordeste, e que foi tratado pela República como um desses conflitos separatistas. Mas, na verdade, tinha aí muitos elementos daquele processo de um Brasil que não conseguia alcançar os seus interiores, então havia muitos brasileiros esquecidos naqueles interiores e tinha também elementos religiosos envolvidos aí nesse processo. E um dos grandes líderes deste conflito foi o principal líder foi Antônio Conselheiro. Então é muito importante a gente entender que ele cobriu esse conflito escrevendo para os jornais. Os jornais, naquela época, tinham grande importância, tá bom? Então, ele foi jornalista, ele exerceu essa função e escrevia notícias sobre o conflito que eram publicadas naqueles grandes centros econômicos. Então, vamos avançar, né? Então, quando foi que o Euclides da Cunha escreveu? Esse período aí no qual ele escreveu, né? Nós devemos, então, justamente ressaltar a importância dos jornais na época em que a obra, né, em que foi escrita a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Uma vez que os diários representavam, né, os diários, no caso aí, eram os jornais diários, tá? Representavam o mais eficiente meio de comunicação. E por ser veículo de massa por excelência, o jornal dessa época acolhia em suas páginas material variadíssimo. De tudo passava nas páginas dos jornais. Então nós temos que entender isso, né? Era aquele período ali do início do século XX, a comunicação em massa se dava por meio dos jornais. Então, nesses jornais, o que nós tínhamos? Tínhamos ali a versão oficial, né? Então, as notícias traziam aquilo que era o oficial sobre esse conflito que estava acontecendo lá em Canudos, né? Então, ali estava a versão oficial e era naquilo que a sociedade daquela época, daqueles grandes centros, iria ter como a versão oficial, né? Mas
Afinal de contas, professora, a senhora falou do conflito de Canudos, do Antônio Conselheiro, mas por que esse conflito aconteceu? Conte para nós mais alguns detalhes. Bom, quem vai contar para nós vai ser o professor Artemison, de História. Ele vai situar melhor para nós sobre esse conflito que aconteceu no interior do Brasil. Vamos então assistir a um vídeo. Olá, sou o professor Artemison Montanha do componente de História e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Guerra de Canudos, que aconteceu entre 1896 e 1897, no período ali de transição da monarquia para a república. Então, a Guerra de Canudos foi um dos movimentos, uma das principais confusões ali do momento que marcou de forma significativa a história. Esse movimento é tido como um movimento messiânico por conta da sua liderança, que era quem? Antônio Conselheiro, que era chamado de beato, ou seja, alguém muito ligado à religião. E por conta das pregações que ele fazia também, isso acabou fazendo com que muita gente se juntasse em torno dele. E ocuparam no sertão da Bahia uma fazenda improdutiva. Só que esse ato de pregar, de reunir a multidão, que na verdade tinha mais interesse em discutir as questões de miséria, de fome e do abandono do governo, acabou incomodando muita gente, como, por exemplo, a igreja, que perdia os fiéis que passavam a seguir o Antônio Conselheiro. Além disso, os fazendeiros também se sentiram incomodados porque tinham medo que a qualquer momento esse movimento ficasse tão grande que começasse a fazer novas ocupações de fazendas também. E o governo local e o nacional também se incomodaram porque por 4 vezes tentaram derrubar o movimento, mas não conseguiram. Somente na 5ª tentativa é que eles conseguiram fazer um ataque que derrubou o movimento porque o Antônio Conselheiro, por algum motivo desconhecido, já havia falecido. E para justificar esse ataque, eles acusaram o povo de Canudos de serem monarquistas, ou seja, adeptos do retorno do monarca ao poder e seriam contra a república. No entanto, isso não era verdade. Eles nem sabiam direito na questão política que estava acontecendo. Mas, no entanto, isso foi usado como desculpa para atacá-los. Então, de modo bem resumido, isso foi a Guerra de Canudos. Então, nós podemos ver aí que, embora a República tenha tratado a Guerra de Canudos como um movimento separatista, vimos que não foi bem assim. Existiam outras razões que justificavam esse movimento e eles acabaram sendo atacados dessa forma, né? Porque, enfim, incomodava muita gente naquele período. E eles foram, então, tratados como um movimento separatista e as notícias dos jornais apresentavam dessa forma. Lembra da importância dos jornais? Pois bem, então Euclides da Cunha, como jornalista, ele escrevia essa versão de que Canudos era esse movimento separatista. Porém, um tempo depois, né, quando ele deixou essa função de jornalista, de cobrir esta guerra, então ele resolveu narrar de fato aquilo que ele viu, aquilo que ele efetivamente acreditava que era de fato a versão real sobre Canudos. E é dessa narrativa, sem ser notícia de jornal e na forma de um livro, que vem o romance Os Sertões, né? Então, vai ser então aquilo que ele efetivamente observou, aquilo que do ponto de vista de Euclides da Cunha foi o que de fato aconteceu naquele conflito, sem ser a versão original que deveria aparecer nos jornais, certo? E aí, como é que esse romance Os Sertões descreve Antônio Conselheiro, que é o líder de Canudos? Então vamos lá, acompanhem. Aí esse trecho, gente, já é do romance Os Sertões, tá? Então acompanhem comigo a leitura. Apareceu no sertão do norte um indivíduo que se diz chamar Antônio Conselheiro, que exerce grande influência no espírito das classes populares, servindo-se de seu exterior misterioso e costumes ascéticos, com que impõe a ignorância e a simplicidade. Deixou crescer a barba e cabelos, veste uma túnica de algodão e alimenta-se tenuamente, sendo quase uma múmia. Acompanhado de 2 professoras, vive a rezar terços e ladainhas e a pregar e a dar conselhos às multidões, que reúne onde lhe permitem os párocos, e movendo sentimentos religiosos, vai
arrebanhando o povo e guiando-o a seu gosto, revela ser um homem inteligente, mas sem cultura. Então vejam que é dessa forma que Euclides da Cunha, então, traz em Os Sertões a apresentação, a descrição deste homem chamado Antônio Conselheiro. E aí a gente começa a observar um pouquinho da forma como Euclides da Cunha escreveu. Notem que ele faz descrições dessa figura. E o que é interessante notar por trás? É que ele vai apresentando esses detalhes, que era algo que era muito comum lá do realismo, né, a escola literária que ficou lá no século XIX. Mas uma coisa, um traço que vai estar presente ao longo da narrativa de Euclides da Cunha, é justamente que ele vai acrescentar a essas narrações muitas leituras de quê? De teorias científicas. Então, nesse processo de tratar do Brasil, desse interior do Brasil, desse tema do interior nacional, ele vai fazer isso também trazendo muitas teorias científicas, algo que também já era comum lá no século XIX. Então, qual é a novidade aqui? É justamente abordar o interior do Brasil, um povo, vamos dizer assim, esquecido. Ele vai tratar muito do sertanejo, da terra daquele lugar, daquele sertão e da luta que aconteceu. Então, ao se dedicar a esse tema tão nacional, né, tão interiorano, ele vai trazer algo que é tendência, vamos dizer assim, dentro desse pré-modernismo, que é falar do Brasil, daquilo que estava até então esquecido, tá bom? Então, avançando um pouco mais nesta aula e na nossa leitura, vamos então observar como é que o sertanejo é apresentado para nós nesse livro Os Sertões, nesse romance, né? Então, olha só, ele coloca assim: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Olha que interessante, né? Para ele, as pessoas lá do sertão são fortes, diferentes das pessoas do litoral. Para eles, as pessoas do litoral seriam aí mais fracas, não é? A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Então, ele faz na sua descrição todo esse processo no que ele diz. Ele não tem um visual muito bonito. Esse é o sertanejo que ele está vendo, que o Euclides da Cunha viu, não é? Mas será que fica só nisso? Adiante. Vamos então, que continua. Porém, ele continua e diz: Hércules Quasímodo. Hércules, né? Um grande herói. Quasímodo, o corcundo, ou seja, tinha uma mistura das duas coisas, não é? Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos, o andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados, agrava-o postura normalmente abatida, num manifestar de displicência, um caráter de humildade deprimente. É o homem permanentemente fatigado. Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene em tudo, na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à inquietude. Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Então, tudo isso que aparece ser um cansado, uma pessoa feia, ilude. Por quê? Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida, operam-se em segundos transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormidas. O homem transfigura-se, impertiga-se, estandeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto, e a cabeça afirma-se-lhe alta sobre os ombros possantes, aclarada pelo olhar desassombroso e forte, e corrigem-se-lhe prestes numa descarga nervosa instantânea todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos.
da figura vulgar do tambaréu canhestro reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã, acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Então, aquela figura que aparentemente era fraca, era feia, de repente se transforma num titã, ou seja, numa coisa grandiosa, forte. E por que isso? Lembram-se que Canudos precisou de 5 campanhas da República, para conseguir derrubar? Então, de alguma forma, nessa descrição do Euclides da Cunha, ele tinha que mostrar por que esses sertanejos, apesar de serem figuras tão feias e com o aspecto físico tão mirrado, conseguiram resistir tanto ao exército republicano. E essa apresentação nos mostra exatamente isso, não é? E aí, então, sabendo que foi assim que Euclides escreveu, apresentou esse processo, vamos adiante, porque então agora a gente vai entender um pouquinho sobre como Euclides da Cunha escreveu. E olhem só, Euclides da Cunha também é adepto do estilo positivista. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que, nos escritos dele, ao ele fazer esse processo de narrar essa guerra de Canudos, ele vai trazer uma doutrina científica e industrial, cujo objetivo é incrementar o progresso do bem-estar moral, intelectual e material em toda a sociedade. Era também patriótico e, antes de presenciar a Guerra de Canudos, defendida da República, o que significava não apenas repúdio às formas autoritárias do Império, mas também a abolição da escravatura, relações de trabalho mais honestas, enfim, uma renovação radical da sociedade. Então, nesses escritos, vai estar por trás daquilo que traz, o narrar de Euclides da Cunha sobre Canudos, essa ideia positivista, ou seja, essa narrativa, aliás, essa ideia, essa doutrina que tem a ciência como base. Então, conhecimento científico, informação científica. Então, esse positivismo vai trazer também a teoria do determinismo, ou seja, o homem é fruto do seu meio. E aí, nesse processo, então, quando ele narra sobre o sertanejo, ele mostra o sertanejo como fruto de um meio que é extremamente inóspito, difícil de viver e que vai sobreviver, digamos assim, a um conflito, a uma guerra. Então, esse narrar dele vai mostrar esse sertanejo como esse fruto deste meio, tá bom? Ainda sobre o positivismo, vamos avançar mais um pouco e entender um pouquinho sobre essa corrente. Olhem aí. Então, o positivismo, que vai estar aí por trás dessa narrativa e embasando as falas do Euclides da Cunha, vamos entender, então, que é uma corrente filosófica desenvolvida por um cara chamado Auguste Comte e defendia que apenas os conhecimentos científicos eram verdadeiros. Então, por isso, como ele tinha essa ideia, como o Euclides da Cunha foi influenciado por esse positivismo, então ele tinha que embasar as suas narrações, as suas descrições em conhecimento científico. E uma teoria que estava em voga nesse momento era justamente o determinismo, que eu mostrei para vocês, que eu falei um pouquinho, em que o homem vai ser fruto deste meio, certo, gente? Avançando um pouco mais, então, por que será, então, que Euclides da Cunha escreveu esse texto? Ele já não tinha feito as notícias, as reportagens sobre a Guerra dos Sertões? Por que de repente, então, ele escreveu o romance Os Sertões? Ora, uma das interpretações pode ser o seguinte: denunciar e criticar as ações do exército, Porque para combater Canudos, nós vimos, que eles precisavam justificar de alguma forma e eles tiveram muitos excessos nesse processo de combater essa comunidade, E a atuação do governo republicano, destacar os contrastes entre as condições de vida do litoral e o interior e questionar a imagem da civilização brasileira que se pretendia aplicar à organização social do Brasil. Então, vejam,
Essas observações ele vai trazer dentro do seu livro, né, Os Sertões, em que ele vai justamente questionar todos esses processos, trazer todas essas questões, né, e refletir e gerar essa reflexão. Será que é realmente essa república que nós queremos, que combate os mais fracos? Será que esse é o modelo de país que essa república quer construir? São reflexões, então, que ele propõe, que, na verdade, que ele permite que nós tenhamos ao ler os seus escritos, certo? E aí, então, vimos, então, que o livro Os Sertões vai passear por essas questões da Guerra de Canudos, embasado aí por esse determinismo científico. E será que como é que é o percurso narrativo, então? Vamos avançar um pouco, vamos lá, então? Os Sertões vai ter o seguinte percurso, pode avançar, por favor. Vai falar sobre a terra, sobre esse sertão no qual os fatos acontecem. Avançando, vai abordar o homem, né, esse sertanejo nesse ambiente. E, por fim, a luta, a guerra efetivamente. Então, é um livro bastante longo que trata esses 3 grandes elementos dentro da sua obra. E aí, avançando, agora nós vamos então observar como é que essa terra foi descrita. Vamos lá então? Olhem aí. O sertão é um vale fértil, é um pomar vastíssimo, sem dono. Depois, tudo isso se acaba. Voltam os dias torturantes, a atmosfera asfixiadora, o empedramento do solo, a nudez da flora e nas ocasiões em que os estios se ligam, sem a intermitência das chuvas, o espasmo assombrador da seca. Então vejam que ele mostra nessa pequena passagem que, de fato, né, os sertões vai ser esse lugar onde há um momento em que há sim um período fértil, mas quando a chuva vai embora, tudo fica seco, aquela vida em abundância vai embora. Lembrem-se que toda a descrição que é feita por Euclides da Cunha ao longo desse romance vai buscar descrever detalhes e vai buscar trazer informações científicas. Então aqui, ao descrever com minúcias essa mudança, né, na paisagem do sertão, ele quer justamente situar o seu leitor e a sua narração em fatos efetivamente observáveis. Além de falar da terra, ele também fala do homem sertanejo, correto? Então vamos lá. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. Então, sim, ele tem essa característica, essa forma aparentemente feia, mas lembrem-se, ele é Hércules Quasímodo, ou seja, ele é essa mistura de um herói com alguém que tem a figura, vamos dizer assim, esteticamente feia. É assim que ele vai apresentar esse sertanejo que é fruto daquele meio, daquele sertão. E por fim, a luta. Como é que a luta foi apresentada? Olhem só, Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado. Vamos lá, avançando? Palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então notem aí que assim ele fala um pouco e retrata um pouco sobre como foi o fim da guerra. E notem que ele faz questão de mostrar que era um povo humilde, pobre, que estava lutando contra o poder do exército da República, né? 4 pessoas contra 5.000 soldados, né? Então ele faz questão de deixar claro essa deslealdade, né?
esse processo de ser algo tão grande contra uma população tão fraca e tão pequena, né? E aí, então, para encerrarmos essa aula, nós temos aqui uma informação sobre a crítica, outros aspectos relevantes dessa obra. Vamos então observar? Olhem só, decididamente era indispensável que a campanha de Canudos tivesse um objetivo superior à função estúpida e bem pouco gloriosa de destruir um povoado dos sertões. Havia um inimigo mais sério a combater, em guerra mais demorada e digna. Toda aquela campanha seria um crime inútil e bárbaro se não se aproveitassem os caminhos abertos à artilharia para uma propaganda tenaz, contínua e persistente, visando trazer para o nosso tempo e incorporar à nossa existência aqueles rudes compatriotas retardatários. Então, em última análise, pode-se dizer que a República combateu de forma tão forte Canudos e fez isso utilizando muita campanha de jornal, justamente porque eles queriam mostrar força, mostrar que eram fortes e que iriam combater qualquer pequeno ajuntamento de pessoas que de alguma forma ameaçassem essa república que estava surgindo. Então foi assim que Euclides da Cunha, no seu romance Os Sertões, buscou narrar esse processo da Guerra de Canudos a partir daquilo que ele efetivamente viu, utilizando as suas visões, o seu conhecimento científico para embasar tudo aquilo que ele observava, não é? Então, assim, nós encerramos esta aula.